carro elétrico por Tesla, luz solar por cidade solar, trem de vácuo super rápido por Hyperloop, exploração de Marte pelo espaço X, conexão de cérebro e computador por ligação neural. Como Elon Musk pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nem mesmo uma é difícil de fazer. O conhecido autor de desenvolvimento próprio James Clear prestou atenção ao primeiro pensamento de Elon Musk's princípio. Elon Musk disse em uma entrevista com o fundador da Didi, Kevin Rhodes, em 2012, quando faço algo, eu começo do primeiro princípio. Muitas vezes, é importante seguir firmemente os primeiros princípios, em vez de seguir o que as pessoas sabem. Este primeiro princípio, que Aristóteles preconizava originalmente, fala do fato último, sem qualquer dúvida. Por exemplo, o primeiro princípio da matemática é axiomas como a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta ou duas linhas paralelas não podem atender. Os cientistas chamam a informação baseada no conhecimento científico básico em vez de dados empíricos, o primeiro princípio. Em outras palavras, é uma premissa fundamental que não se baseia na estimativa, e é o ponto de partida da discussão. Se interpretarmos esse primeiro princípio na linguagem de Elon Musk, significa jogar fora o costume antigo e pensar de maneira independente da raiz do problema. Como especializado em física, ele aplicou este primeiro princípio pensando mesmo quando ele estava no negócio. No momento da entrevista com Kevin Rose, Elon Musk também disse: "Eu abordo o problema com o quadro de pensamento da física. A física ensina a voltar ao primeiro princípio, não a analogia com o mito ou a experiência. Depois de ter quebrado o problema em detalhes, você deve enfrentar o problema subjacente. Uma solução melhor está sempre lá." Por exemplo, quando Musk estava prestes a iniciar um negócio de automóveis elétricos, todos disseram que era difícil ter sucesso por causa dos altos preços das baterias. Elon Musk disse: "O pacote da bateria é caro, então é aí que devemos começar." As pessoas pensam que a bateria é de uns $600 por kWh, então eles precisam apertar o orçamento de acordo. Eles não pensam que vão mudar a bateria. Eles simplesmente fazem o que fazem as outras empresas. Vamos para a raiz do problema. De que bateria é feita? Aço, carbono, níquel, alumínio, aço. O que se esses metais são comprados na London Metal Exchange? Uau! Uso $80 por quilowatt-hora. Percebi que era possível fazer bateria muito mais barata. E começou a Tesla. Foi o mesmo quando ele começou o SpaceX. Se ele estivesse no caminho do mito, ele usaria os modelos existentes da NASA e outros construtores navais construídos ao longo de décadas para economizar dinheiro. Mas ele fez uma pergunta muito mais fundamental: que peças são realmente necessárias para o foguete? Qual é o material para essa parte? Ele disse: "O foguete é feito de alumínio, titânio, cobre e fibra de carbono, e você pode ver quanto é o preço da matéria-prima tomada por peças. É barato, é apenas 2% do preço do foguete, então começamos o negócio do SpaceX." Este é um segredo que fez Elon Musk capaz de mergulhar em coisas como se todos fossem impossíveis. Foi porque ele atingiu a base do problema e descobriu a realidade. Também em sua entrevista de 2015 com Elon Musk, podemos facilmente ver seus primeiros princípios pensando: "Quando eu era jovem, eu realmente tinha medo da escuridão, e um dia eu percebi que a escuridão é apenas uma falta de fótons com comprimentos de onda entre 400 e 600 nanômetros. Então me senti bobo de ter medo da falta de fótons e nunca mais tive medo do escuro." Da mesma forma, muitas vezes vejo que as pessoas estão muito assustadas ao iniciar um negócio. O que o pior pode acontecer? Você não vai morrer de fome ou congelar até a morte. James Clear diz: "O cérebro de uma criança é como uma argila macia. As crianças querem entender as leis que governam o ambiente que o rodeia. Então eles sempre perguntam por quê. Mas o cérebro da criança está ficando mais difícil à medida que o tempo passa. E agora a criança pensa: mãe,
Professora, o livro disse isso, em vez de perguntar por quê para eles mesmos. Mas, mesmo que essa imitação possa melhorar o problema, não é possível trazer inovação. O primeiro princípio é sobre a forma como olhamos para o mundo. E se não aprendemos a pensar por si mesmo, os mitos controlarão a vida. Podemos criar um caminho de inovação.